A internet mais feroz chegou com os novos planos Unitel Net Casa. Net ilimitada e tecnologia de última geração. Entretenimento total para toda a família. Quem não tem em casa não sabe o que perde. Eu gosto desta net. Unitel Net Casa. É para todos. Olá, boa noite, sejam todos mais vindos a um Status by Candace, que é trazido pela Unitel, patrocinador oficial. E claro, como vocês já sabem, é a terceira temporada e eu estou no restaurante Cura, aqui em Talatona. Vou-vos dizer outra vez assim, né? Status, tenho convidados com estatutos. Mais uma vez, eu tenho uma convidada especial. Convidada dessa vez no terceiro episódio. É assim, a minha convidada é mesmo especial, não é porque só está aqui no Status, não. Na verdade, esse episódio do Status é especial por causa dela. Nem por minha casa, nem por causa do programa em si, é por causa dela. Ela não precisa de introdução, mas eu tenho que introduzi-la. Faz parte do programa. Então comigo, esta noite eu tenho Yola Semedo. Yola, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada por isso. Olha, já que vou começar a chorar, tu sabes que eu choro muito. Sério? Então ainda começamos a conversa agora. Não inventa nada para estragar a minha maquiagem, faz favor. A conversa começa nas calmas, aquilo vai ganhando um gás e depois chegamos no ponto. Boa. E ficamos tranquilos. Olha, Obrigada por me convidares para estar aqui. Não. Obrigada a todos vocês por nos disponibilizarem esse vosso tempo valiosíssimo para conversarmos um bocadinho, né? olha, eu quero agradecer pela tua presença. Eu sei que tu és uma pessoa extremamente ocupada e eu estava a ligar todos os dias para me certificar que a Yola viesse hoje também. Eu recebi a mensagem e disse, não, vou ignorar um bocadinho. Espera aí, Candace. Graças a Deus Mentira. consegui. Tô brincando. Graças a Deus consegui. Eu espero que essa seja uma conversa como todas as outras, mas eu sei que é melhor. Nada contra os outros convidados, mas eu estou aqui, estou muito emocionado, porque eu sou fã. Obrigada. E o fato de eu ser a primeira pessoa a ter essa conversa deixa-me ainda mais emocionado. Mas Obrigada olha, pela aqui no honra, Status obrigada. o que nós fazemos é nós contamos uma história. E nós não contamos a história do fim para o princípio, contamos do princípio para o fim. Então vamos começar por apresentar o teu BI, ok? Onde é que nasceste, nome completo, onde é que nasceste, e daí a gente viaja. Ora, muito bem. Eu chamo-me Yola Moutofa Coimbra Semedo. Nasci no município de Lubito, província de Benguela, no dia 8 de maio de 1978. Quer dizer que no dia 8 de maio vou fazer 45. Yay! Sou mãe de dois seres humanos fantásticos, o Carlinhos e a Ana, esposa do Carlos. Faço música há cerca de 35 anos. A primeira vez que subi ao palco tinha 7 anos e foi para cantar para mais de 1.500 pessoas. Já com 7 anos. Já com 7 anos. Antes de Não cantei. Ficou, o quê? Bloqueou? Completamente estática. Imagina tu, eu com 7 anos, assim um monte de olhozinhos. Olha, assim como nos bonecos animados, eu sou fã de bonecos animados. Ok. Assim como nos bonecos, há assim aquelas cenas em que aparecem assim um monte de olhos assim numa floresta. Eu vi aquilo. Foram muitos olhos assim em cima de mim que eu... Não saiu nada? Não saiu nada. Só acho que foram 2 dias para eu recuperar. Sério? Não me perguntes o que é que aconteceu no palco, porque eu só sei que entrei, vi os olhos, bloqueei. A sério? A sério. Epá, a primeira experiência, isso aprende daí. Mas eu ouvi o seu nome e tem um nome Moutofa. 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 Trata-me por tu, por favor. Ok. Vamos ter uma conversa Tranquilo, mais ainda bem. direta. Tem que respeitar a hierarquia, o estatuto. Às vezes não podemos coisas. Porque há cotas que vêm e dizem: se me der mal educado, tá Não. Que confiança é essa? Por favor, vou bem. sentir-me honrada se me tratares de tu. Está fixe, tranquilo. Olha, o nome Moutofa, Ok. eu sou descendente de Conhamas. Ok. Muita gente não sabe, mas o meu Avó da avó de atrás. era a irmã mais velha do rei Mandume. A minha linhagem é. Estás a mentir? Não estou a mentir. E Então tu tens sangue de rei? provas, sim. A sério? A sério.
Olha, A sério. isso, não, mas eu acho isso super awesome e fantástico. Eu tenho uma filha e o primeiro nome dela é Kendra, o segundo é Ilóqua. E quando eu escolhi o nome, na verdade a avó da minha mulher é que sugeriu o nome, mas eu estava à procura do nome tradicional. Por quê? Porque eu acho que os nomes contam a nossa história Certo. e de onde é que nós viemos. E se nós tivermos sempre, não tivermos um pouco da nossa cultura, pelo menos nos nossos nomes, nós não vamos saber da nossa descendência. Certo. E tu só sabes até certo ponto que és descendente de quem és, porque o teu nome está ligado a quem tu és. Exatamente. Moutofa. Moutofa significa... Moutofa quer dizer o mundo aos teus pés. É um nome que, por natureza, é dado à realeza. Ok. Porque é um nome de rainha. Quando dizem que a rainha daqui São Paulo já estava escrito. Não tem como, já estava escrito. É tipo, o nome veio. Só seguiu, o destino só seguiu. Gosto muito do meu nome. Aliás, quem é meu amigo, de verdade, chama mais por Moutofa do que Yola Semedo. Yola Semedo hoje é um trade mark, é um brand, exato. Que pronto, faz parte do mundo da música, mas Moutofa sou eu mesmo. Nome super dope. E epá, estou aqui na presença de uma rainha. Ah! Não, literalmente, não podemos esquecer Obrigada disso. pelo carinho. Então, Sobopa Lubito, Certo. Benguela. Bengala. Good. Nasceu e cresceu lá? Sim. Ok. Nasci e cresci no Lubito, mas nós tínhamos e sempre tivemos família por Angola quase toda. Exato. E os irmãos da minha mãe, que são pronto, todos do Cunene, descendência Ok. daquela que eu já tivera dito, vivem na Huila. Ok. Então a maior parte das nossas férias, se não eram passadas assim em Benguela, né, por Lubito, ir para Benguela, porque nós não tínhamos muitas condições. Naquela época já Então- havia essa diferença entre Lubito e Bengala? Sempre. Ah, é sempre. Nós temos sempre... Catumbela no meio a dividir-nos. Nós É tipo. não, tu és de Bengala, não, eu sou de Bengala, eu sou do Lubito, aqui sabe. Olha, é uma forma de gozar, mas nós temos noção realmente que a nossa província é fantástica, é a melhor província que Angola tem, desculpem. É. Hoje já me sinto filha de Angola, né? Ok. De Cabinda ao Cunene, do Mar a Leste, mas o meu umbigo está mesmo no Lubito. E pronto, quando não pudéssemos ir para Benguela ou para Catumbela, que eu tenho lá muito, eu também sou descendente de cabo-verdianos. Essa é muita descendência. Mesmo muita mistura. Nós íamos passar no Lubango com os meus tios, do lado materno, e pronto, a primeira vez que eu fui para um palco foi no Cine Arco-Íris, Isso no no Lubango. Lubango. No Lubango. Sei Lubango. disso. Então, foi lá a minha primeira experiência como cantora. Detestei, vou-te dizer. Exato. Porquê? Por fazer parte de uma família de músicos, eu queria tudo menos ser cantora. Porquê? Porque eu via os meus irmãos. Música, para quem não sabe, a música ensina muita disciplina pessoal. Ok. Tem tudo de ser feito de forma muito organizada. E o meu pai era tropa, meu pai foi comando. Então em casa era tudo muito alinhado. A minha mãe era professora, era tudo muito alinhado. Então era tempo para estudar, tempo para ir à escola, voltar a fazer as tarefas de casa, fazer as tarefas da escola também. E depois brincar 30 minutos e depois ir logo para os ensaios. Sair dos ensaios, Espera, então, único. ensaiar e a música já fazia parte Já. das tarefas É diárias. uma A família já tradição estava familiar. construída assim. Desde que me lembro, eu vi o meu pai com uma guitarra e a minha mãe sentada a cantar e os amigos à volta. Antes do meu pai formar os Impactos 4, o meu pai formou outros grupos. Por quê? Porque o meu pai cresceu no seminário. Ok. E quem sabe, quem está ligado ao seminário, sabe que há sempre uma ligação com a arte música. Certo. E o meu pai aprendeu a tocar muitos instrumentos sozinho. E ele foi fazendo grupos com os seus amigos até eventualmente chegar aos Impactos 4. Existiu os Impactos 7, Impactos 6 e até chegar aos Impactos 4. sério? Exato. Espera, existiu Impactos 7? Sim, que era o grupo que o meu pai tinha com os colegas do colegas. seminário. E o Impacto 6 foi... Também tudo a ver com o pai até chegar aos 4 irmãos. Primeiro eu não sabia que o teu pai tinha vos formado o grupo. Foi. Foi a cabeça que teve a ideia. Depois isso remete-me à cena dos Jackson 5.
que foi também o pai que esteve ali Certo. a orientar. Então foi mais ou menos isso que vocês Teoria, tiveram. prática, foi tudo o nosso pai. Mal. É. Tipo... E tu eras a mais nova do grupo? Era a mais nova do grupo. Atenção, aí é que vem a minha história. Exato. Por ser a mais nova do grupo, eu não estava no mesmo patamar que os meus irmãos. Certo. Então, os Impactos 4 era o Jorge, que começou a tocar acredito que o Jorge, a primeira vez que pegou numa guitarra, ele tinha 3 anos. A Edwina, com 5 anos, só foi Ok. the other way around, yeah? Certo. O Alcino começou também a tocar com 10 anos, porque o Alcino não vivia connosco. Ok. Então, a minha mãe e o meu pai foram buscá-lo em Benguela, e aí formou-se então os Impactos 4. Obviamente eu era pequena. Yeah. Quem estava nas teclas era um primo nosso chamado Osvaldo e outras pessoas que foram faziam parte. passando Ok. ao longo do tempo. Eu ficava a assistir e via os meus irmãos a levarem croques, a levarem palmadas e tudo mais. Então E disse, tu ficavas, isso aqui eu isso não não é quero para isso. mim. O que eu Yeah. gostava de fazer era jogar futebol e lutar com os rapazes. A sério? Mesmo. Eras mano de futebol? Nunca levei desaforo para casa. Até hoje não levas? Até hoje. Sou touro. Sou muito mais ponderada, muito mais controlada, mas não levo desaforo para casa. E então o meu pai, como notou que eu também, estava ali e tinha também que seguir o legado familiar, Ok. resolveu formar um grupo chamado Projeção com amigos meus de escola e primos meus da mesma faixa etária Mesma que faixa eu. etária. Eu comecei a tocar piano com 11 anos. Ok. E daí o grupo de projeção e todos os lugares, ou a maior parte dos lugares, que os Impactos 4 fossem, Levava o grupo o projeção, grupo de tipo, a abrir o show. projeção para abrir o show. Toca dava a visão. É. Então, Super dope. Não, super dope. Agora a minha pergunta é, quando o teu pai cria o grupo projeção e os Impactos, antes de tu entrar para os Impactos 4, eles já tocavam, os teus irmãos já tocavam, já faziam? sei, Quem era o vocalista principal? era o Jorge. O Jorge é o vocalista principal? Jorge, vocalista principal. Ok. Todos nós cantávamos, Ok. atenção. Eu era convidada especial, por isso é que existe um vídeo que de vez em quando passa, eu pequenina, com o cabelo assim, um chapéu de lado e uma t-shirt maior que eu estava a jogar futebol. É E o mentira. meu pai foi-me buscar assim, agarrar vamos, que nós tínhamos de ir para, naquela altura era a nossa maior, e acredito que até agora passa publicidade, a nossa maior rede televisiva, que é a Ok, TPA, e naquela altura haviam os carrosséis e tudo Exato, mais, e exato. nós gravávamos, fazíamos vídeos e deixávamos ali. Ok. Naquele tempo era muito difícil, porque se houvesse um errozinho, por mais pequeno que fosse, Não não é passava. como agora que cut and paste, Yeah, né? yeah. Tinhas de começar tudo de novo, Ah, sério? mas tinha de se rebobinar aquelas Aquelas cenas bem grandes, as Yeah. fitas, né? Exato, É. as fitas. E pronto, e nós para gravarmos 3 músicas, 4 músicas, Uma ficávamos o dia inteiro. Então, pronto, mas faz parte do meu crescimento e eu agradeço Tu a tudo ver isso que que passou. faz. Agora a minha pergunta é, como, imagina, já está na família, todo mundo canta, todo mundo toca, mas como é que quem é que descobriu a tua voz? Porque todo mundo cantava tudo bem, mas digamos de passagem que existe uma voz diferenciada. Certo. Como é que se descobre essa voz diferenciada? Como é que se dá, não, aqui, ela... Foi o meu irmão Alcino, o Ok. baterista. Ok, Porquê? Porque quando os Impactos 4 nós fomos para a Namíbia, obviamente foi um momento muito difícil porque tivemos que foram para a mudar, Namíbia viver, porque os nossos pais separaram-se. Ok, A minha mãe foi para a Namíbia e levou todos os filhos. Nós bem, tivemos de nos reajustar ok, em todos os aspectos, né? certo. Principalmente por estarmos num país em que a língua, os hábitos e costumes eram completamente diferentes do nosso. Apesar de fazer contrato com fronteira aí com o NEN, que vocês também E têm pior, família aí. foi durante a época do apartheid, A sério? certo? Ah, yeah. Então foi É muito 10 mais vezes mais difícil, muito mais difícil, porquê? Porque havia lugares que nós íamos e ainda tinha nas cadeiras só para brancos, só para não brancos. Yeah. Então, nós como crianças e fazemos parte de uma cultura que Que é não tudo tem inclusivo, que é isso, inclusivo. Yeah. era muito, muito complicado e extremamente delicado. Porquê? Porque isso dava cadeia e dava mesmo problemas muito grandes. Certo.
Então foi mudar a nossa rotina, a nossa forma de ser e, graças a Deus, a nossa união, a nossa base familiar era forte, vou dizer, forte o suficiente para que nós cuidássemos uns dos outros, ok? E o que é que nutriu essa nossa base familiar? A nossa música. Desde então o Alcino deu continuidade à música, o Jorge, a Edwina, e obviamente o meu pai já não estava para estar no órgão. Certo. Como eu sabia já tocar. O teu pai tocava? O nosso pai tocava. Com vocês? Conosco, com os impactos 7, com a linhagem toda. Nice. Estás a entender? Nice. Parece que já estava tudo escrito, tudo premeditado. Como o meu pai não estava, eu tive de passar para o piano. Ok. Mas, com o agravante de eu não estar no mesmo nível que os impactos 4. Claro. O Alcino, o meu irmão, teve que inúmeras tardes sentar comigo, Paciência. passar-me toda a noção, porque eu já tinha a teoria. Agora, a prática é diferente. Exato. A rítmica e tudo mais. E pronto, num desses dias, assim, nessa nossa união de música, o que acabava por amparar os nossos corações, a tristeza de termos mudado de vida, porque nós começamos do zero. A minha mãe teve de lavar quartos de banho, a minha mãe teve de trabalhar em hotéis como faxineira para poder nos dar de comer. O meu irmão Jorge Tu nessa época, quantos anos tinhas? Eu tinha 13. Ok. 13 anos. O meu irmão Jorge, o meu irmão Alcino todo mundo tem que fazer alguma coisa para contribuir. Exato. Ok. Exato. Nós estávamos tão encarecidos melhor dizendo, estávamos tão delicados em termos de necessidades que nós tivemos era assim, uns dormiam no colchão um dia, outros dormiam no chão, os outros passavam para o colchão. Exato. Era assim. Fazer tipo, hoje tu, amanhã é hoje tu. Okay. Assim. E foram coisas que realmente fizeram, moldaram o ser humano que eu sou, que os meus irmãos são. E eu agradeço a Deus por todos os sacrifícios, ok? Daí apareceu um senhor chamado Galeano, que trabalhava na embaixada angolana, na Namíbia, que nos viu a tocar e graças a esse senhor nós tivemos o nosso primeiro espetáculo na Namíbia. A fazer em português? Kizomba. Mas em português ou em inglês? A fazer português, em português. E daí nós começamos a deixar a nossa marca na Namíbia como fazedores de Kizomba. Nós fomos os pioneiros do estilo Kizomba na Namíbia. Claro, uma coisa diferente, a rítmica é boa. Começaram a aparecer um monte de pessoas. Mas as pessoas foram tão boas lá que mesmo os grupos, havia um grupo chamado Weekend Band que tinha feras, professores mesmo de música, viram-nos e começaram a chamar-nos para os espetáculos deles, para abrir o espetáculo. Deixavam-nos tocar em instrumentos pessoais, porque nós músicos somos assim. Nós temos os nossos instrumentos pessoais que não dividimos com ninguém. Mas eles foram tão graciosos que deixaram-nos fazer uso dos seus instrumentos e assim nós fomos construindo a nossa carreira. Então vocês começam a construir a vossa carreira na Namíbia e depois é que vem para Luanda? Certo. Ok. Depois aí, olha, eu nem vou te deixar falar muito, vou já contar a história toda a coisa. Depois, deixa. Aí, quando nós começamos a fazer verdadeiramente sucesso na Namíbia, o Alcino entendeu que havia necessidade de nós gravarmos algo para retornarmos à nossa Angola. A música Magui, quem devia cantar era o Alcino. Mas só que no estúdio o Alcino tentou, mas o meu irmão não tem voz para canto, porque nós temos vozes diferentes, né? A sonoridade das nossas cordas vocais permitem-nos tirar harmonias diferentes. Então o Alcino no estúdio disse: não, Yola, anda cá, vem cantar a música. Quer dizer, o Alcino reconheceu essa debilidade? Foi por acidente que eu cantei o Para Ti Magui. Não queria cantar, porque era uma letra a falar para outra mulher.
eu teenager. Não... Isso é estranho. Yeah. Tipo, é um caralho, tipo, Yeah. mulher é estranho. Exato. Então, pronto, foi assim que eu me liguei um bocadinho mais aos Impactos 4. Ok. Enquanto os meus irmãos iam para a escola de manhã, porque eu estudava de tarde, ou estudava de manhã, eles já estavam na universidade e era na parte da tarde, eu ia para a nossa garagem, onde nós tínhamos os nossos instrumentos, e ficava a brincar no piano. Eu tinha mesmo um Atari, um computador, onde eu comecei a fazer produções. Foi lá onde eu produzi a música Maybe Tomorrow. Eu não sabia desse lado, mas tu também produzes? Sim, sou produtora. For real? For real. Ok. Eu não sabia que ela produzia, pensei que só cantavas. Não, graças a Deus. Nice. Foi assim que eu formei, idealizei a música Maybe Tomorrow. A música No Doubt, You Don't Have to Doubt. A música Pura Ilusão, que eu concedi as royalties para o projeto Lusodance, que o Gil Semedo e o Vado Semedo fazem, que é És Pura Ilusão. São tudo coisas que foram músicas que eu idealizei, eram mesmo disquetes que eu punha e ia ali tocando. Pessoas dessa geração que não conhecem, disquetes eram tipo CDs, mas mais pequenas, e aquilo devia ter tipo 5 megabytes e tu punhas no computador. Hoje vocês já não usam isso, mas eu ainda cheguei a usar disquetes e ela também usa disquetes, não é de jogos, é mesmo do computador. Então quando os meus irmãos chegassem, era a hora de irmos para os ensaios, eu apresentava a eles a música No Doubt, You Don't Have to Doubt. E a letra que escrevi? Fui eu. A letra do No Doubt. Tu produzes, compões, tocas. Eu sou letrista. Arranjista também. Atenção, a diferença. Não explica existe letrista. Letrista faz o quê? Escreve a letra. Ok, escreve a letra. Compositor harmônico. Que faz a melodia lá. Ok, como música, né? Tipo, dá o som. Não. É só parte de canto. Ok, só parte de canto. Tens o arranjista. Ok. Que vai-te fazer a base. Ok. Tens... porque é diferente. O arranjista, o compositor harmônico e o produtor que vai-te fazer a base, mas ainda existe o produtor executivo que vai-te buscar todas as peças, por exemplo, um semba, quem é o melhor baixista do semba? Carlitos. Melhor percussionista? X. E junta todas as peças para fazer a música. Exato. E tu nesse meio, tu tens 5 coisas, quer dizer mesmo que assim quando tu estás a fazer o teu álbum, tu consegues cortar custos nisso tudo, porque tu fazes isso tudo? Não, torna-se mais caro, porque eu sou extremamente exigente. Quando tu sabes da coisa, é tipo, quando sabes da tua matéria, tu sabes, não quero isso aqui, muda aqui. Candace, não há uma música minha que eu não tenha ficado pelo menos 5 horas no aquário a gravar. Repete. O S não está, o B está, tudo. É extremamente frustrante. Eu não sei como é que a energia positiva ainda está comigo e que elas estão comigo, porque faz mesmo confusão. Mas claro que nós não podemos ser perfeitos sempre. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que eu já estava à espera. Não, espera aí. Cheers. Cheers. A cena que vai matar. Ao novo ano. Fantástico. É muito fixe. Acho sim. Então, é importante nós darmos o máximo de qualidade daquilo que a gente quer trazer para fora. Certo. Porque o momento que a música sai já deixa de ser nossa. Mas nós temos a responsabilidade também de construir aquilo que é o conceito musical. O conceito da arte no que concerne música. Certo. Porque isso é que acaba por delinear o futuro, né? As referências que a gente tem. Porque o que tu estás-me a dizer é que tu tens... E depois é que tu consegues ver porque a Ayola está aqui depois de 30 anos e outras pessoas não estão. Porque esse cuidado que tu tens parece chato. Quando estás no aquário, quando estás com o produtor, parece chato, mas só tu consegues entender primeiro a responsabilidade que tu tens e depois o que é que tu estás a procurar, porque tu entendes isso. Tu até podes pensar que as pessoas não vão dar conta disso, ou que ela pensou não é, só pensou não sei o quê. Mas quando a música sai e as pessoas gostam da música
e acompanham e cantam as letras e conseguem entender. Não, isso é perfeito. Certo. Tem esse todo o trabalho de disciplina e esse profissionismo que tu tens, mas que molda e traça as carreiras. Tu fores ver, a maior parte das pessoas bem-sucedidas são disciplinadas e têm esse lado de profissionismo porque elas sabem o que é que procuram. Tu não estás ali a cantar porque caíste de paraquedas e tens uma boa voz e tu queres cantar, não. Tu sabes o que é que tu estás à procura. Tu sabes o que é que tu queres passar para as pessoas. Então, tu tens essa visão. Tu até podes dizer para o produtor, podes dizer para o baixista. Eles até podem conseguir levar 50%, 30%, 90% quiçá. Mas esses 10% que faltarem, 90%, só tu tens. E está aqui. Mas isso é porque eu tive a grande sorte, a grande honra de ter a base, o princípio de família que eu tive. Okay. Não é nada forçado. Talvez por isso é que as coisas acabam por se encaixar e as pessoas acabam por aceitar aquilo que é a minha matriz com mais facilidade. Certo. Eu cresci numa família pobre, mas que os valores familiares sempre foram muito preservados. Nós vivemos muito tempo com os meus avós, ali no Morro da Graça, é quem vai entrar para Benguela, próximo do Cavaco. Okay. Para eu ter um doce de coco, que era o que a minha avó me podia dar, eu tinha de levar os cabritos para o pasto. Fazer promoção. Exato. Para eu ter uma boneca, a minha boneca era o sapuco de milho, que a minha avó punha. Naquela altura nós tínhamos aquelas vassouras, ainda temos aquelas vassouras de pau, que ela tirava os palitos mais grossinhos e usava como membros. Ok. Em contrapartida, para eu ter um vestido, porque ela cozia à mão, um vestido para a minha boneca, e o cabelo era mesmo aquele cabelo do milho, eu não sei como é que... Exato, que ela deixava secar e depois colava. Para eu ter um vestido para essa minha boneca, eu tinha de levar os cabritos para o pasto. Certo. Ok? Isso moldou-me. Eu tinha de acordar com 8 anos, nós acordávamos às 4 da manhã para fazer revisão. Aquilo que era os estudos do dia anterior. 6 da manhã tínhamos de estar preparados para andar do 28 ao Compão. Crianças, os passos são mais pequenos, não era menos de 1 hora de caminhada. Voltávamos, não tínhamos televisão, mas nós sabíamos tudo o que estava a acontecer no país e não só porquê. Porque tinha o jornal e cada um de nós tinha o seu dia de ler. Enquanto os outros estavam a comer, um era o locutor e estava a ler tudo aquilo. Exato. Okay. Saíamos dali, um tinha que lavar os pratos, um tinha que fazer o jantar, ia sobrar 30 minutos para ir jogar um bocadinho de futebol, porque 30 minutos depois tinha que ir para a sala de ensaios. Acabou os ensaios, a única coisa que nós podíamos ver era um programa chamado Prelúdio, que era de música, jazz. Okay. Nós víamos o Prelúdio, tínhamos de estar na cama a tempo e hora, porque 4 da manhã a rotina começava. Okay. Para ir para a igreja, todo mundo na banheira, molha, passa ao chuveiro, passa ao chuveiro, passa ao chuveiro. Sabão, passa. Todo mundo, hora de sair, todo mundo numa bicha, para sair, encontrávamos a avó, a tia, todo mundo, o padre na igreja para nos receber, família Semedo, todo mundo. Por que eu te estou a dizer isso? Essa forma de crescer sempre fez com que eu entendesse que a vida não é assim tão complexa. Nós temos de ser organizados. Certo. Ok? Posso não estar a produzir hoje a melhor música do mundo, mas eu tenho noção que eu tenho que dar a melhor qualidade àquele produto para que ela tenha longevidade e que possa fazer sentir a minha valia, a minha mestria. Certo. E falando em longevidade, vamos chocar um pouco, que tu entras para os Impactos 4. Certo. Vocês lançam um álbum, né? E depois tu vais a solo. Porque tu com o Impactos 4 já tens o álbum. Se bem me lembro. Mas... corrige-me se eu estiver errado. Sim. Certo. Não, com os Impactos 4 tenho mais. Tenho mais. Okay. Tenho... Primeiro foi o Olha a Fruta Hoje. Depois foi A Hora de Nós para Vocês. Tem mais do que uma banda. E há mais um outro álbum que agora não me está a vir
a cabeça. E depois tem os outros de Yola Semedo, que é o Yola Semedo, o Minha Alma, Diário de Memórias, 35 anos. Depois tem O Filho Meu, tem o É Hora e agora eu sou Kizombeira. Okay. Eu acredito que eu sou artista angolana com mais álbuns. Sem Feminina. Dúvida, sem dúvida, é a mais premiada. E... Sem dúvida. Não, isso está gravado, isso não é uma opinião, isso não é uma opinião, isso é um facto. É a artista angolana mais premiada. Sabes o que é que... Porque que eu estou a tentar responder a tua pergunta agora. Okay. A minha carreira solo veio por acaso. Ok? Eu quero saber como é que os impactos, os teus irmãos, porque normalmente quando existe um grupo e a vocalista principal sai, isso acontece em vários grupos, existe aquela, ela saiu, agora vai fazer a solo, nós como é que ficamos? Porque tu eras a cara, né? Tipo, tens os impactos sequados, são os impactos sequados, mas ela se me era a cara porque era a vocalista principal. A tua saída trouxe algum tipo de desavença ou consternação dentro da vossa cena, dos Impactos 4, ficaram tipo, não sai, todo mundo apoiou, todo mundo, como é que foi? Ok. Eu sei que nós estamos a gravar isso, mas eu vou pedir mesmo assim lá. Não, tranquilo. Olha, um também para isso. Yeah. Boa. A minha saída, que não foi saída dos Impactos 4, foi um acidente. Por quê? Foi por um acaso, acidente não foi. Okay. Para além de fazermos música, obviamente música na Namíbia não dava o suficiente. Certo. Não podemos, os meus irmãos, eu tenho irmãos no grupo Impactos 4 que já estão acima dos 50 anos. Okay. E pela história que te contei, eu fazia parte do Projeção, porque eu era muito mais nova. Do que és. Quero dizer o quê? Os meus irmãos já tinham as famílias formadas. E, obviamente, música só não era suficiente para eles levarem o pão para casa. Certo. O Jorge trabalhou na Embaixada de Angola, na Namíbia. O Alcino fez os seus negócios, aproveitou a vida da melhor forma possível. A Edwina era secretária executiva no Consulado de Angola, na Namíbia. Okay. Houve uma oportunidade do Jorge deslocar-se para Moçambique e fazer parte do corpo diplomático angolano em Moçambique. Okay. E por causa disso, os Impactos 4 pararam. A culpa é do Jorge. Estava aqui a pensar que a culpa é daí. Não. Os Impactos 4 pararam. Ok. Naquela altura, o EVC foi a Namíbia e fez um show. Ok. E ele propôs-me a possibilidade de fazer um álbum. Vamos só parar aqui um pouco. E eu tenho que fazer essa ressalva aqui. Yeah. Nos últimos tempos tem acontecido bacanas com a RVC e people tem falado bem mal e memes e não sei o quê. Eu não tenho noção que o RVC que tu já tens passado pelo RVC. Sim. E às vezes eu acho que às vezes as pessoas são bem gratas, estás a ver? Porque se nós olharmos para o repertório do RVC e quantas pessoas que nós hoje em dia ouvimos as músicas, gostamos e idolatamos, passaram pelaquela mão. Certo. Tipo, é incrível. E hoje em dia tu vês o que está acontecendo. Quando eu pergunto, vocês têm noção do que vocês estão a fazer, do que vocês estão a falar? Há pessoas que devem ser salvaguardadas Certo. como não como estátua, mas como símbolo da nossa cultura. Porque são mesmo. Porque são, E o de facto EVC são. De facto são. O EVC foi das pessoas que alavancou a música moderna angolana. Yeah, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Sem dúvida. Seja qual for o estilo, rap, kizomba, tudo. Bad Beats, Da quando nova veio, geração, Esquece. o EVC, se não teve o dedo diretamente, inspirou. Ele fez uma música que diz: esse tem modelo, esse tem modelo. Sim, sim, senhora, sim. E eu ouvi isso de ti, Facts. que passou por ti, que tu passaste por ele, eu não tenho noção. Sim. O álbum Yola Semedo Yeah. Que é aquele que foi estás deitada, produzido, tipo, com 60, não sei o exato, quê. assim parece que me Yeah, cortaram yeah, o yeah. meio. Eu olho para coisas onde eu sozinha assim, O que é que eu e ela estava estava a pensar o que é mais prontos. Yeah. Yeah. Aquele álbum é produção do EVC. Ok. Aquele álbum é trabalho do EVC. Yeah. E realmente dizes tudo. Às vezes é triste a forma que
as inglórias acabam por tomar conta de todas as vitórias, de todas as conquistas que um ser humano já conseguiu alcançar. Mas então o AVC propõe-te a tu lançares um álbum. Mas eu não dei muita atenção porque ainda estava mesmo, os Impactos 4 estavam no ativo. Okay. Então quando surge essa oportunidade do meu irmão deslocar-se, claro, fiquei muito contente, todos nós ficamos contentes. Foi um misto de emoções, porque tristeza, estamos habituados a estar juntos e tudo mais, mas feliz porque o meu irmão ia dar, obviamente, passos maiores para poder cuidar de forma digna da sua família. Aí, eu comecei a gravar com a AVC na África do Sul. Okay. Mas ao longo do tempo, o álbum foi comprado, a maquete foi comprada pelo Afonso Quintas. Conta já estava, tipo... São muitos visionários numa coisa só. O ABC que dá conta da voz, tem que trabalhar com essa miúda. O Afonso Quintas, grande jornalista aqui nosso, que vê também, quer comprar a maquete. Exato. Tipo, aí já existe uma mini indústria da música. Certo. Okay. Então, Nós estamos a falar isso em que ano? Eu estou a falar em 2004. Ok. 2004. Okay. Afonso Quintas falou comigo, falou com Carlos. Okay. O meu esposo, e disse: Carlos, eu não consigo acompanhar isso. Tu vais com a Yola e vão acabar esse trabalho. Okay. Nós fomos a Joanesburgo, fomos a Durban e trouxemos então... O Carlos na altura já era teu esposo? Já. Ok. Já. Okay. Eu e o Carlos vamos fazer agora 26 anos de convivência. 26 anos de convivência, 11 anos de casados. Trabalho. Então, Junto com uma pessoa assim a vida toda de trabalho. E nessa altura, quando chegou a altura de trazermos o álbum para Angola, o meu pai faleceu. Okay. Então, e é das maiores tristezas que eu carrego. Tipo, Sour Sweet, tu tens uma obra que a tua primeira O facto solo, do meu pai não ter visto o meu primeiro trabalho a solo. E o facto de eu hoje não poder partilhar dar essas vitórias. Uma vida melhor ao meu pai, que eu sei que eu hoje estou capacitada. Mas pronto, Deus sabe. Meu pai faleceu em dezembro. Em janeiro foi feito o lançamento do álbum. Ao longo desse tempo, eu fui construindo a minha carreira solo. Jorge em Moçambique, a Edwina na Namíbia, o Alcino na Namíbia. A minha carreira solo, fazendo o quê? Espetáculos. Em que eu era contratada pelo Riquinho, porque ele sabia que eu sabia tocar piano. Então eu abri inúmeros shows para artistas internacionais, eu com o meu piano a cantar. E assim as pessoas foram notando, não, essa rapariga tem uma voz interessante. E depois eu comecei a fazer o quê? Para atividades que envolvesse assim o corpo diplomático português. Exato. Cantava um fado. Assim, sucessivamente. Então, adaptavas. Exato. E assim fui ganhando os meus espetáculos, que hoje muita gente chama de cadengues, porque eram meus cadengues na altura. Por causa disso, começaram a ver o meu potencial e começaram a surgir necessidades de eu me apresentar ao vivo com banda. E eu comecei a formar uma banda para me acompanhar, que foi na altura em que gravei aquela música "É Verão, Festa no Ar", para o Dias Rodrigues, o primeiro picante que eu tive a oportunidade. Eu não posso que chegou ao fim, de Kizua Gurgel. Eu fui a Namíbia e falei com a minha mãe. Mamãe, é assim, fala com os teus filhos mais velhos, porque eu, como sou mais nova, não me vão ouvir. Em Luanda, em Angola, eu estou a ganhar uma dimensão. Não, fala assim, mamãe, eu estou tocando em Angola, mamãe. Não! Avisa no teu filho, eu estou tocando. Não, ainda não. Nada disso. Então eu disse aos meus irmãos, é assim, eu tenho uma banda formada. Eu, todos os fins de semana, tenho trabalhos. Então, não é que eu não queira dar oportunidade de trabalho a outros, mas eu sei que os meus irmãos necessitam. Então, mamãe, fala com eles, diz a eles para se juntarem a mim e nós lá vamos continuar a fazer música. E foi assim que eu formei a banda que tenho hoje. Juntou-se a nós o Carlos, que formou a Energia Positiva Produtora,
que até hoje olha pelo bem-estar da minha A carreira. companheira é essa que acrescenta. Ela acompanha o primeiro álbum Mesmo. da África do Sul até hoje. Mesmo. Sempre a acrescentar. Vocês que só querem. Se não for para assumir, chefe, não é para estarmos juntos. É melhor, a vida Porque é muito curta. Essa sociedade está junto. Porque é uma sociedade, é tipo, eu te ajudo, tu me ajudas, e temos que ser juntos. Yes. E acho que é bonito, que é giro, tu. e acho que é bem bonito, é bem giro vocês poderem estar juntos nessa, né? Tipo, ele acompanha o teu sucesso e ele te apoia. E acho que a convivência, como tu disseste. Engana-se, tu és pai Yep. de família, és pai de uma bebé linda, linda que eu acompanho Thanks. a vossa vida e estão de parabéns por serem a família bonita que vocês são. Engana-se o ser humano que pensa que é capaz de fazer tudo sozinho. Claro. Todos nós temos que andar nesta vida com o conceito que temos de deixar coisas boas. Não podemos gastar nenhum segundo da nossa vida com energia negativa. E por isso é que criaste a energia positiva, né? Por isso é criar a energia positiva. Porque tu Precisamente acreditas muito em energia? Sim. Tu, tipo, se vais a um evento ou vais a um sítio... Não e vou para o sentes- palco sem orar. Ah, é? Às vezes que eu tentei fazer isso, os primeiros 3 sons, quase bom. desmaiei no palco. É mentira. Olha, vou-te dizer, For real? for real, Então mesmo, oração não tem como. oração... Atrás do também. show, mas a oração tem que sair. Senhor, Amém. abençoai este dom que tu mesmo me deste, que seja feita a tua vontade. Amém. E vamos para o palco. Yeah. Porque cada show garante o próximo. Yeah. Então nós temos a obrigação de fazer o nosso melhor em cada show, até porque a gente não sabe se é o último show que Deus nos dá a oportunidade de fazer nesta Mas terra. com certeza não serão os teus últimos. Ainda tem mais 50 anos, ainda temos mais 50 anos de olho assim mesmo. Mas ó, uma cena que eu achei super dope do teu lado e gostaria de ouvir como é que isso aconteceu foi a tua adoção da Wezana. Oh, Zita, Yeah. E digo isso porque já tens uma filha. Já tinhas uma filha. Podias Carlinhos. Um filho. Yeah. Acredito que ainda podes fazer filhos, podes fazer mais. Mas a adoção é algo muito sensível, é uma responsabilidade muito grande e é algo que carece de um coração grande. Epá, são muitas coisas que envolvem uma adoção, ou que envolvem uma adoção, que... What made you do that? Tipo, o que é que te fez adotar alguém? Porque é filho de outra pessoa. Tu podes ter os teus. certo? E tu decidiste adotar alguém. E não foi tipo quando era jovem, foi agora. Why? Eu sempre... Quando eu digo why, eu não estou a dizer que é Não, uma... não, eu I entendi, wanna entendi. understand, onde é que tu estavas, qual era o state of O quê? mind, como é que foi a conversa Faz com o todo Carlos, sentido. tipo, ok, vamos trazer uma pessoa. E eu quero saber uma coisa, como é que é amar, como é que tu construís o amor, o sentido de filha a alguém que tipo... Certo. Eu, mesmo já em entrevistas, quando era mais nova, eu sempre deixei claro que a minha intenção era ter 2 filhos biológicos e adotar uma criança. Ok. Ok? Anos depois, num grupo do WhatsApp de amigas minhas, que eu não gosto muito da palavra fãs, Yeah. de amigas minhas, aparece alguém que pôs uma fotografia de uma bebé extremamente debilitada. Muito debilitada, num lugar muito sujo, sem roupa. E ao lado dela, uma menina que era obviamente menina. Yeah. Tinha 16 anos. Também muito debilitada. Eu estava na Namíbia, fui passar férias com o Carlinhos e com o Carlos. E eu, desde que vi aquela fotografia, não conseguia dormir. Na Namíbia ainda o Carlos disse, olha, nós vamos voltar amanhã para casa, vamos para Luanda, vamos procurar essa bebé. Queres apoiar? Tá bom, vamos apoiar. Tu não conseguias dormir, já estavas a Não. partilhar com Carlos, que tipo, Carlos, eu vi Não, aquilo, não. Eu ficava no meu canto. Ok. Ficava no meu canto. Eu, quando estou muito pensativa, eu gosto de estar no meu canto, mas quem me conhece entende logo que alguma coisa me está a Vai inquietar. incomodar. Chegamos a Luanda. No dia que chegamos, na madrugada, quer dizer, já, eram 3 da manhã, eu estava sentada na cama e estava com a luz do meu telefone.
ligado, mas a tentar, pronto, Esconder. fazer sim, Menos luz para não menos incomodar. luz para não incomodar o Carlos. Com a luz do telefone, pronto, aumentei só um bocadinho a potência, a intensidade da luz e estava a ver as fotografias que estavam no WhatsApp que ela mandou. E havia uma fotografia que a bebé estava assim com, pronto, a moça é que estava a pegar num biberon todo sujo e dentro um líquido que obviamente era uma quiçangua. Ok. O Carlos disse que acordou, e eu sei que foi isso porque eu estou ciente do que aconteceu. Eu estava a chorar. Ok. O Carlos disse, ok, logo que acordarmos, vamos procurar essa criança. Nós fomos lá para o Sambizanga, para aquelas barrocas lá do Sambizanga. E a menina que pôs a informação no WhatsApp, a vizinha, Ok. disse, não, olha, a casa é aquela, era uma casa de chapas. Yeah. Eu cheguei, bati a porta, a Marlene, que é a mãe biológica da Wesana, abriu a porta, a menina mesmo. Criança? 16 anos. Ela viu-me, assustou-se. Eu perguntei, dás-me licença, deixas-me entrar na tua casa? Ela disse, entra. Logo que eu entrei, eu vi, havia assim um riachozinho, que era obviamente água de esgoto. Ok. Fui para lá para um compartimento da coisa de estrutura de chapa que tinham. Tinha um colchão todo desfeito e por cima do colchão estava a Wesana, que parecia perdão dizer isso, mas parecia um cadáver. Eu peguei na minha filha, a única coisa que eu me lembro é que eu olhei para ela e comecei a chorar, mas a chorar desoladamente, a dizer, eu disse, não te preocupes, eu vim te buscar. E nisso as vizinhas que estavam ao lado entraram. E nós ali, todos os berros, parecia que estávamos a fazer tipo já óbito. um óbito. Mas um óbito. Eu a chorar, o Carlos assustou-se, entrou. Eu olhei para o Carlos, a única coisa que eu disse, ajuda-me a salvar esta criança. Nós pegamos, eu peguei, estava com a Wesana, um pano todo sujo, porque ela não tinha roupa. Estava toda assada, porque não tinha mesmo roupa. Eu disse a Marlene, segue-me. Entramos no carro, o Carlos, no carro, ligou para a pediatra do Carlinhos, conduzimos até Talatona. A doutora estava a atender alguém. Mas como eu entrei a chorar, e eu quando choro, eu sou mesmo escandalosa, choro com gosto. Eu choro com as notas musicais. A doutora saiu a correr. O que é que se passa? Ela, quando olhou para a bebé, disse, olha, vamos. A Wesana já estava com os olhos virados. É mentira. Eu ouvi ela darem... Tipo, já não tinha nem de horas. A doutora deu uma instrução, veio um enfermeiro com um líquido numa seringa. Eu entrei na parte de trás do carro da doutora e nós fomos até o hospital da Indiama, que está ali mesmo do Talatona. E ela disse, olha, vai dando aos poucos, não pode passar os X milímetros. Assim. Chegamos ao hospital, a Wesana tinha 1 mês e meio de vida. Estava abaixo dos 2 quilos, altamente desnutrida. A minha filha ficou o dia todo debaixo do soro. Foi preciso, não sei quantas até aqui na testa. Já passei por isso. Olha, vocês não querem passar por isso? Não, mas não estás a entender. Foi na testa que se deu o soro porque ela não tinha uma veia. Ah, sério? Certo. Não tinha uma veia. O doutor instruiu-me e disse, olha, calma, ela vai ficar bem. Fizemos os testes. Aliás, a caminho do hospital, a sair do Sambizanga para o Talatona, a mãe, eu disse, esta bebé não está muito bem, o que é que ela tem? Ela virou-se para mim e disse, eu sou seropositiva. Como é que descobriu? No primeiro mês de gestação, quando ela foi ao hospital, descobriu que era seropositiva. Porquê? Porque ela começou a prostituir-se com 12 anos. Chefe, ok? Eu também choro, então. Não chora. Tipo, não vou chorar, mas eu tenho esse mambo. Porque... Está tudo muito bem agora. Não, porque eu tive muito contato com isso. O meu pai era médico e levava muitas crianças para a Alemanha. Trabalhava numa ONG e ele levava sempre, íamos aí ao hospital
da pediatria São Bernardino, que Certo. ali era a concentração, as crianças vinham das províncias e não sei o que, concentravam-se lá para feridos de guerra e não sei o que. Então eu tenho muita empatia por esse tipo de coisas. Tipo, eu sou muito coração da vida, já diz, SUI, quando se trata disso, é diferente. Então eu pergunto isso porque tu já contaste a história, mas anyways, ela começou a prostituir-se aos 16 e contraiu isso Na rua. Ok, na rua. No hospital, fez-se o teste e ficou diagnosticado que a Wesana também era seropositivo. Certo. O doutor disse-me, e olha, muito antes do doutor me dizer, eu já tinha posto na cabeça que a Wesana, eu já não me separava da Wesana. Mesmo. Já tens O tomado uma doutor, decisão? já, Sem a mãe já. saber também? Bom, ela no fundo estava Sabe. ali comigo. Yeah. E eu bastou olhar para ela quando eu fui para casa Yeah. dela, que eu sabia que ela precisava da minha ajuda. É tipo, tu chegaste a tipo um Deus. Literalmente, tipo um anjo da guarda. Quando eu digo tipo um Deus, é tipo, tu Sim. chegaste no momento certo para salvar a filha. Eu pensava Tipo isso. Deus. Eu pensava isso. Vamos, a história tu vais entender. Ok. Então, o doutor disse, Yola, a dona Yola, é assim, esta bebé é seropositiva. Mas, como ela ainda, a mãe fez o corte vertical. Ok. Até o 9º mês, ela vai ficar com o sistema imunológico Fraco. Débil. da mãe. Da mãe. Da Ok. mãe. Ok? Porque é algum tempo até ela ter Yeah. O seu próprio. Exato, até o seu próprio. Se ela voltar para o Sambizanga com a mãe, essa bebé Vai ficar assim. vai ficar doente. Mesmo. Disse, não, doutor, eu trouxe-a só para o senhor ver, porque ela vai comigo para casa. O doutor ficou a olhar para mim. Disse, olha, tens a certeza? Chamei o Carlos, disse, Carlos, a Wesana vai connosco para casa. O meu marido olhou para mim e disse, é isso que tu queres? Eu disse, sim, é isso que eu quero. Tá bom, doutor, ela vai connosco para casa. Levamos a Wesana e levamos a Marlene para a nossa casa. Ok. A Marlene ficou connosco 2 dias. Vocês é uma coisa, teu marido, teu ia. É, É muito. tipo, ele também não pensa 2 vezes, né? Tipo, Olha, vamos conversar, não sei o aquele quê. meu i mesmo, teu ia, tipo, assim, é isso que tu queres, agache. assim, É isso que tu queres, agache. assim, Let's I get. got you, Yeah. I got you. Nós fomos para casa, a Marlene ficou connosco 2 dias. Obviamente, desde o momento em que fiquei a saber que a Marlene era seropositiva, Certo. comecei a mover também, vamos chegar aí. Yeah. Como tu sabes, eu faço filantropia há mais de 15 anos, não sei se sabes disso. Tenho noção. E eu tenho trabalhado muito com as instituições do VIH-Sida, Ok. as instituições viradas para o bem-estar da criança. Yeah. VIH-Sida porquê? Eu não tenho vergonha de dizer isso. O meu pai morreu, Ok. o meu pai era seropositivo. Yeah. Por causa de sangue que ele recebeu por ter passado por um paludismo cerebral, e o sangue que ele recebeu estava contaminado. Ok? Que raiva, é? E desde então eu liguei-me a essa causa. Por fazer já muitos desses trabalhos, obviamente, Já conheces, já tens tenho noção, muitos já tens- conhecimentos. Yeah. E encaminhamos então Marlene. a Marlene para fazer os tratamentos, que foi muito difícil, porquê? Porque ela era menor de idade. E para tu Tem que ter teres autorização. acesso, tem que ter autorização. Mas como ter autorização, a mãe biológica da mãe É certo. da Wesana sofria de alcoolismo, então era difícil encontrá-la, estar sempre no hospital para ir buscar a medicação e por vezes nós tínhamos de pagar ela A mãe para ir ao para hospital evitar. para ir buscar a medicação para a própria filha. Infelizmente é assim que muita gente nossa é. Depois do 9º mês eu tive de sair do meu quarto casal. Ok. Que é assim, eu tenho um filho Yeah. e o nosso filho é autista. Ok. Eu disse, Carlos, é assim, esta bebé vai precisar da minha atenção 24 horas. Ela vai precisar mesmo de uma mãe. Tu, Mesmo. tipo, puseste as vestes, Me- é minha filha. Esquece. Medicamento no horário certo. Não podia passar nenhum segundo a mais. O retroviral tinha que ser no horário certo. A medicação para fazer a limpeza do sangue no horário certo. Então, eu fiquei com medo de também meter o Carlinhos Ok. em perigo. Então, eu fechei-me num outro quarto Quer dizer, da tu estás casa. em quarentena mesmo antes do Covid. Sim.
Tu já estavas... Quando o Covid veio, tipo, já está habituado, já tive quarentena aqui. Sim. Got it. Então, eu fiquei num quarto com a Wesana. A Wesana, o Carlos ficou com o Carlinhos no outro quarto. Ok. Convivíamos normalmente, obviamente, a Yeah. vida era normal, mas naquele momento a mamá era mesmo só para a Wesana. Yeah. No 9º mês, e durante esses meses todos, as vacinas, tudo atempadamente, e sempre a fazer o teste para ver como é que estava. Sempre seropositivo. No 9º mês, o doutor aconselhou-nos a ir à Namíbia porque há um teste específico que se faz, Ok. não ao sistema imunológico que ela recebeu da mãe, mas ao O sistema dela. dela. Ok. Quando nós fomos, eu não aceitei ir para já. Tipo, não querias ter outra Não, vez a decepção? não, De, pá, disse aí vai Carlos. se dar positivo outra vez. O Carlos, quando chegou a casa, mostrou-me a documentação Negativo. negativa e ele disse, o doutor perguntou, por que que ela nós está a fizemos aquele teste à bebê porque era negativo? Ok. E nós explicamos. Então, Nice. a verdadeira heroína para a Wesana foi a enfermeira que fez o primeiro pré-natal. A mãe dela, Yeah. que descobriu Descobriu. no primeiro mês, Yeah. ela era assim e fez o acompanhamento como uma mãe, Ok. porque se não fosse isso, A vez provavelmente as coisas estariam muito mais difíceis. Hoje, tu dizes que eu fui como um anjo. Yeah. Hoje o Carlinhos, eu só ouvi o meu filho a dizer mamá com 6 anos. Porque Carlinhos tem o espectro de autismo. Ok. O Carlinhos, o momento em que o nosso grande receio foi quando nós chegássemos a casa, Ok. o Carlinhos, como estava habituado a ser filho único, Yeah. por muitos anos, ele rejeitar a bebé. Ok. Logo que eu cheguei com aquele ser humano todo debilitado no colo, eu ajoelhei-me e fiquei ao lado do Carlinhos. Ok. Normalmente o autista não gosta muito, há autistas que não gostam de outras crianças. Ok. O Carlinhos agarrou na Wesa, apertou. Eu deixei sério? de ter medo pelo Carlinhos e fiquei com receio que ele Ele magoasse a Wesa. O meu filho, pegou na irmã, abraçou e deu um beijinho na testa. Estás a mentir. Na testa tinha assim uma curitazinha porque fizeram por o causa, coisa, sorry. exato, catarata na testa. Deu um beijinho ali e assim ficou. Olhei para o Carlos disse, a Wesa era para ser nossa. É super dope. Hoje está aí a peça que diz que é famosa, que aparece no TikTok. Fala Aquela- comigo em francês, em espanhol, Líder. Ela tem muita energia. muita energia. Muita energia, dá para É ver. dona do seu próprio nariz. Nice. É um ser humano que tem muita luz. Hoje o irmão fala com muito mais facilidade, é muito mais aberto, é muito mais social, por causa da convivência com a própria Wesa. Então é tipo... Então, não fui eu que vim Foi salvar a salvar. Wesa. A A Wesa Wesa é que veio veio salvar. salvar. It's fucking dope. That's crazy. That's... Há muita gente que pergunta Muito como é fixe. que está a mãe dela. A mãe dela está boa, acompanha sempre que puder. Eu faço questão de tê-las sempre juntas. É um bocadinho awkward, um bocadinho esquisito. Porquê? Porque quando a Marlene, elas são muito parecidas, Ah, é? parecem gêmeas. Ok. Quando a Marlene chega a Sexy casa, não, Pois é. a Marlene fica assim a olhar para ela e diz logo, não, essa é mesmo tua filha, tem os teus hábitos. E a Wes agarra-se a minha perna e eu tenho que empurrar. Ok, Wes, não, vai é, dar não, um beijinho, não, mamãe. ok. Assim mesmo. Ok. Mas é uma energia muito boa, é uma convivência boa. Essa tua, eu estou aqui ainda pensando, essa tua história dá para fazer um filme. É que é tipo... Provavelmente. Não, a sério. Eu tô, tipo, é extremamente emocionante. A sério que é emocionante porque eu estou aqui com lágrimas nos olhos porque eu não sabia que a história aconteceu dessa forma que aconteceu e o facto de tu salvares e seres salva na cena é super emotional. Há muita gente, sabes que muita gente ligada à igreja, muita gente que supostamente tem assim aquela base familiar que todos nós devíamos nos orgulhar. Yeah. Questionou-me, mas porquê que se tu podes ter filho, porquê que não foste buscar alguém assim da tua cor? Perguntas assim mesmo, Estás a mentir. a sério, assim. Tipo, alguém mais parecido a ti. Que fosse dar a Exato. entender mesmo que é tua filha.
há pessoas, mas em contrapartida, há muitas crianças que eu sei hoje que tiveram a mesma oportunidade que a Weza Ana teve, por inspiração pela história da própria Weza Ana. Estás a entender? Então, há sempre o lado positivo, há sempre o lado negativo, mas nós devemos nos apegar à energia muito positiva. Mais do que a energia positiva, eu não sei tu, mas eu acredito bem em destino. Eu acredito tipo, que tudo que é para ser, para mim, já está escrito. Eu posso ir para a esquerda, se o meu caminho for à direita, lá à frente vai ter uma esquina que vai ter, só eu vou poder ir à direita. E então, tipo, às vezes, tu não consegues ir contra aquilo que é teu, que está escrito. Certo. E quando tu já dizias que queres ter 2 filhos e vais adotar alguém, queres ter 2 filhos e vais adotar alguém, já estava escrito que tu, tipo, o adotar alguém, na verdade, se calhar é o segundo filho que tu estavas a falar. Tu só não tinhas noção. E quando viste a foto, quando tu foste buscar a Weza Ana, não é tipo, tu estás a pensar que as coisas a Madonna são uma foto e foi um acaso. Não, está escrito essa cena. Porque da maneira que acontece de tu chegares, horas para ela morrer, ela chegar na tua casa, o teu filho está tipo tão confortável e começar a falar e interagir mais, é tipo, não é por acaso, não é podia ser outra pessoa, não, está escrito. Olha, Weza quer dizer chegou. Então eu dei o nome de Weza. Ana era o nome que ela já tinha com a mãe biológica dele. Por isso é que ficou Weza. Então eu tentei juntar, chegou a Ana. Então por isso é que eu dei Weza Ana. O nome ficou um nome único, que não acredito que haja mais alguém. Se aparecer, porque tem que copiar. Existe a Ana Weza, que é do nosso querido Na Grelha e da Weza. Mas Weza Ana só existe a minha ainda. Nice. Fantástico. Olha, parabéns por essa atitude, por esse gesto, e fico grato por teres feito o que fizeste. Eu fico grato porque eu tenho muita empatia por crianças, tenho muita empatia por pessoas que estão nessa situação mais debilitada. Eu acho que eu tenho uma veia social muito grande por causa do meu background, como eu já disse. Cara, deixa-me dizer-te uma coisa. Muito antes de sermos celebridades, muito antes de tu seres o homem que tu és e te tornaste hoje, tu és um ser humano. E nós estamos aqui neste mundo por um propósito. O facto de tu poderes ter as câmaras, a tua equipa toda contigo, é só uma coisa à parte. Mas o lado humano tem que valer por alguma coisa. E eu acho que nós, sempre que tivermos a oportunidade de dar a mão a um ser humano, nós estamos a comprar o nosso passaporte para o céu. Mas mais do que passaporte para o céu, eu acho que quem faz bem recebe o bem. Sim. E acho que é o que acontece contigo. Tu, durante essa tua passagem toda, fizeste tanto bem que é bem retribuído pelos teus fãs, pelo facto de te manteres aqui. Às vezes. Às vezes os fãs não retribuem? Durante a pandemia, nós como artistas, e isso é inquestionável, o lado da sociedade que mais se mobilizou foi o lado artístico no concerto de música. Certo? Pelo menos houveram inúmeros lives que se juntou, conseguimos arrecadar milhares e milhares de quilos de comida e levamos aos nossos irmãos que não podiam ter. Com o live solidário que nós conseguimos fazer, eu e Yola Semedo e a minha equipa, nós arrecadamos mais de 96 milhões de kwanzas, que gerou cerca de 142 toneladas, 145 toneladas de comida. Uma das coisas que eu faço, eu quando entrego-me a um propósito, a uma causa, tu podes não ficar contente com aquilo que eu vou fazer. Mas se eu tiver, através da minha palavra, a capacidade de fazer com que tu, dos teus 2.000 kwanzas que te custou a fazer por causa da fase pandémica, que inúmeras pessoas perderam os empregos, inúmeras pessoas ficaram debilitadas, se eu tiver a capacidade de fazer com que tu nos possas doar 500 kwanzas desses 2.000, eu tenho noção que tu tiraste da boca da tua família. Claro. Tu
tudo o que eu te disser, eventualmente fizer com que eu consiga te convencer a dar esse dinheiro, eu tenho que cumprir até o fim. Quando houve Live Solidário, eu prometi a todas as pessoas que doaram que eu mostraria para onde foi todo o tostão que foi dado. Ok. Porque nós estamos a falar de 100 mil kwanzas do bolso direto da Ayola. Certo. Estamos a falar de 96 milhões de kwanzas numa fase muito difícil. Só não estou. Foram 18 mil famílias que nós alimentamos. Okay. Esse live solidário que nós fizemos foi o que mais arrecadou. Nunca houvesse números no live solidário. Foi o que mais... Mas é facto. Ok. Facto. E nem foram dinheiros que vieram para a conta da Ayola. Claro. Foi direto para a empresa responsável pelas cestas básicas. Okay? Foram 18 mil cestas básicas. Que, como eu disse que nós mostraríamos, para onde foi o vosso sacrifício, nós conseguimos romper as barreiras sanitárias e tudo mais para poder levar. Okay. Houve pessoas que ficaram altamente ofendidas porque acharam que não se devia mostrar, mas são pessoas que não movimentaram um kwanza para ajudar. Quem critica é sempre quem não faz. E as pessoas esquecem. E, obviamente, quando vais fazer uma ação social, a nossa tendência é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Certo. Nós não estamos a falar de uma família só, nós estamos a falar de 18 mil famílias. 18 mil famílias, vamos calcular, cada família em cada município, bairro, casa. Até vamos a uma ação mais pequena, mas também de muito impacto. Para 150 famílias, cada família receber 5 quilos de arroz, calcula vezes 150. Essa lata, eu não quero fazer, não quero aqui na matemática. É muito, não. Mas é muito. É muito dinheiro. Obviamente, quando tu vais pedir patrocínio a uma empresa para disponibilizar esse montante grande, tu tens que dar uma contraproposta. Claro. E a contraproposta qual é? A Ayola A Ayola cantar. É assim que eu pago, aquilo que eu consigo arrecadar para quem não tem. E ainda mais. E tu estás a tirar comida da boca da tua família porque a promessa, o show que podia ser paga não está... Exato. E a promessa de divulgação. Porquê? Porque se tu fores uma moagem e disponibilizares 5 quilos para 150 pessoas cada, o que é que vai acontecer? Vai haver uma ruptura no teu estoque. Claro. Tu vais ter que justificar para onde foi aquele montante enorme. E aí ela tem que fazer esse papel. Tu tens que mostrar. Estão aqui as fotografias. Doamos no lugar X, no lugar X. Certo. A nossa gente, a tendência é a fazer isso. É muito difícil. E é bom que tu tocas nesse tema, porque no episódio passado eu estava aqui com o Malvado e acho que tocamos brevemente nesse tema. Mas qual é a cena? Tu sentes que muitas pessoas da nossa sociedade angolana, porque a cena é a prontidão que que alguns angolanos, muitos, têm em criticar sem objetivo de te fazer melhorar é muito grande. Isso é doentio. É muito grande ao ponto de tu não estás a ajudar, estás a atrapalhar, e quando vais criticar, eu não vou criticar a Ayola para ajustar, para poder crescer. Eu vou criticar só porque eu quero criticar e quero a diminuir. E eu saí das redes sociais por 6 meses. Porque eu estava a sentir... Eu não só saí das redes sociais, mas eu saí da sociedade. Saí da sociedade em que sentido? Eu saía de casa para o ginásio, escritório e casa. Eu não ia a festas, não ia a festa de aniversário, não ia nada. Só saí das redes sociais e saí da sociedade. Porque eu estava a sentir essa toxicidade da nossa sociedade. E é do meio muito restrito, não é do povo angolano, é do meio muito restrito, mas que nos chega. E são as pessoas que lhes dão umas plataformas para falar e criticar, mas não estão a ajudar e estão a atrapalhar algo que é benéfico para 18 mil famílias. Certo. E depois põem as pessoas que permitiram a abertura da cerca sanitária numa posição do tipo, está a deixar porque a Ayola, se fosse nós e não sei o quê. Mas olha para o que é que nós estamos a fazer. Olha o que é que a Ayola está a fazer.
Não é por ser aí, olha, o que é que tu estás a fazer? Se não fores ajudar, não atrapalhes. Isso acontece em vários fóruns, em várias áreas, sabes o que é que eu fiz? Eu filtrei as minhas críticas. E eu acho que funciona. A cena é... É por isso que às vezes eu tenho a atitude de tipo, eu não vou falar contigo, eu não vou te ouvir, tu não és... E às vezes parece arrogante, mas é o facto de que duas coisas que eu analiso da crítica é, primeiro, quem faz a crítica e o objetivo dessa crítica. Se essas duas não baterem com aquilo que eu acredito, eu elimino já e podem me chamar de arrogante. Mas acontece isso e é frustrante. E é frustrante por quê? Porque tu estás a tirar do teu pão, do teu tempo, da tua família, para poder dar a outras pessoas. E a crítica vem e criticam como se tu estivesse a matar alguém. A melhor coisa que nós temos a fazer é pôr na cabeça uma coisa. Se nem Jesus Cristo conseguiu agradar o mundo inteiro, não vamos ser nós que vamos fazer. Dois, o motivo que nos faz fazer o que a gente faz não é para agradar todo mundo. Porque muitas das vezes eu sozinha quis desistir, por exemplo, de fazer as minhas ações sociais, e das vezes que eu fui, pegam na minha mão e dizem, mana, volta mais já. Nós precisamos. Então aqui tu sozinha que vais pôr na balança. Vais dar ouvidos a quem está em casa, nem consegue sair da sua própria porta para dar uma fatia de pão àquele que está no seu passeio. Ou vais continuar porque tu tens essa obrigação. O patriotismo parte disso, de querermos fazer por nós, queremos fazer por aqueles que não têm, porque amanhã o mundo dá voltas. Pode ser tu a precisar e tu vais querer que alguém também olhe por ti. E vou-te dizer uma coisa, bloqueia tudo que é energia negativa, porque energia negativa atrai energia negativa. Por natureza, uma alma negativa acaba por dar o tiro no seu próprio pé, tu nem tens de te movimentar. Então guarda as tuas energias, não saias mais da internet, não. Porque nós precisamos de ti, precisamos disso que tu fazes para nutrir também o nosso bem-estar, porque tu, parece que não, tu és um educador, tu estás a educar a tua sociedade. E se tu, desde o momento que tu deixares de fazer isso, é uma sociedade inteira que se torna debilitada. Deixa falar o que quiserem falar. Tem provas? Não tem. Falar só por falar? Diz uma coisa, o que é que tu te arrependes? Que eu me arrependo. O que é que tu olhas tipo, e dizes, pô, não, I shouldn't have done that. Tipo, I wish I could have done different. Hoje, com os meus quase 45 anos, eu olho para a vida de forma bem mais diferente, ok? E aprendi que passo a passo nós vamos muito mais longe. Quando a gente corre, a gente tropeça mesmo. São raras. Já corri muito. E já tropeçaste muito? Muito. Muito. Mas é por eu ter 1001 coisas na cabeça, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ler. E eu tento juntar aquilo que são as minhas leituras. Eu procuro, por exemplo, se eu acabar de ler o livro X, eu vou procurar o próximo livro, tem que ser algo que dê a continuidade a este raciocínio. Tudo aquilo que eu trago para a minha vida é para me engrandecer como ser humano. Não tenho tempo para coisas que não me engrandecem. Nem dou tempo a isso. Estás a entender? Então, eu às vezes esqueço-me que eu tenho coisas na cabeça e penso que o mundo inteiro tem o mesmo raciocínio que eu. Ou o mesmo ritmo que tu tens. E começo a falar tudo muito rápido. Estás a entender? E por uma palavra nossa, por mais pequena que nós tenhamos trazido, sem qualquer malícia, sem o propósito de ferir ninguém, nós acabamos por fazer com que quem não tem a mesma forma de reflexão, mesma forma de entender, porque somos todos diferentes, é normal, tiras tua própria eleição e se já não gostava de ti, também não é agora que vai gostar.
Então... Eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu tenho que dar sempre próprio a Judy, porque ela fez-me essa pergunta. E eu passei uma para responder. Se calhar tu vais passar, tipo, tranquilo. Mas qual é a pergunta que nunca te fizeram e tu gostarias que te fizessem? Podes pensar, é tranquilo. Porque essa pergunta é sempre o tipo de pergunta que tu paras para pensar um pouco. Até tu descobrires o que é que nunca te perguntaram. Porque às vezes tu queres vai falar sobre uma coisa, mas nunca te perguntaram isso, então tu também deixas quieto. Olha, eu sou uma pessoa de artes, sou uma pessoa de cultura. E eu tento usar o máximo possível os microfones, assim como eu estou a usar os teus microfones, para incentivar, para cultivar amor, união e mais determinação para que todos nós, como sociedade, possamos encontrar coisas boas para nós. O que é que está a faltar na nossa cultura? Então passo a perguntar. O que é que está a faltar na nossa cultura? Falta de amor próprio. Por parte dos artistas? Eu acredito, não é só por parte dos artistas, que isso vem, é histórico, isso vem de uma linhagem que acabou por debilitar a nossa forma de pensar hoje. É inaceitável que nós hoje sejamos dos povos africanos que mais vergonha têm de abraçar o seu africanismo. É inaceitável que tu hoje não tens uma Yola Semedo a cantar uma kizomba em dialeto. É inaceitável que uma criança nossa na escola muito mais rápido vai aprender sobre o que é uma póvoa do que o que é um soba. O que está a faltar na nossa cultura é realmente amor por aquilo que nós somos, aquilo que são as nossas bases. Por que é que eu estou-te a dizer isso? Porque isso é a base fundamental de todas as outras debilidades que nós acabamos por ter. Então, quando nós comatarmos essa debilidade, mais facilmente conseguimos comatar as outras. Certo, pelo menos naquilo que concerne na cultura. Porque hoje nós temos artistas. Tens alguma música em dialeto? Tenho. Hoje nós temos artistas nossos que se preocupam, e é fundamental, com aquilo que é a internacionalização da música, mas estão preocupados em fazer exatamente o estilo que já existe lá fora. Isso é grave. É impossível internacionalizarmos, é impossível levarmos aquilo que é nosso com algo que nós estamos praticamente a copiar. Não é original, não é autêntico. Por quê? Porque nós não fomos habituados a valorizar o nosso semba. De verdade, estou a falar já a camada mais jovem. Não fomos habituados a valorizar a dicanza, valorizar o quilapanga. Como é que se pode fazer isso? Através da educação. O Ministério da Cultura tem a obrigação de formar quadros que possam fazer, um dos exemplos, estudos profundos daquilo que é a nossa história, desde Cabinda ao Cunene. Não é falar só de um rei ou de uma rainha. Nós temos 18 províncias. E não podemos ouvir a nossa história da perspectiva do português. Tem que ser da perspectiva do angolano. Exato. Mas se isso acontecesse, nós temos muitos estudantes universitários que podem fazer parte de comissões que vão fazer essas recolhas e depois sumarizar. E o Ministério da Cultura tem a obrigação de chegar e entregar ao Ministério da Educação. Olha, Rei X. Cabe ao Ministério da Educação passar isso às escolas. Passar isso a todas as outras, passar isso a todos os currículos que nós tivermos de ter. Certo. Quando isso acontecer, quando a mídia, quando o Ministério da Comunicação Social tiver também, isso é um trabalho de 4 ministérios. Cultura, Educação, Comunicação Social, Juventude e Desportos. Porque os mais debilitados são os jovens. E é a maior população, né?
Os jovens vivem hoje num mundo em que a globalização é assim. Yeah. Nós acordamos com uma coisa e vamos dormir com outra coisa. Quer dizer, nem mais 24 horas tu tens para digerir tudo de novo que o mundo traz. Yeah. Com essa globalização, essa mudança, o que é que vai acontecer? Aquilo que não está registrado vai ficar cada vez mais para trás. Depois somos nós os primeiros a chegar e dizer temos que resgatar os nossos valores, os nossos costumes e tudo mais. Quando nós não temos nada que ajude a fazer isso. É impossível nós querermos que uma Wesana, um Carlinhos, queiram ouvir bem a essência de um bonga, quando tudo que eles estão obrigados a ouvir, até nas próprias rádios, é Beyoncé e o Jay-Z. Só. É importante bebermos das culturas de todo o mundo, mas não nos podemos esquecer daquilo que nós somos. E isso, para mim, é... Agora, uma pergunta sobre a minha pessoa. Já sabem, se eu não fosse música, provavelmente seria veterinária. Sim. Tens animais de estimação? Muitos. A sério? Quando eu era mais nova, então, tinha mais de 11 galinhas, cada uma com o seu nome. Estás a mentir. E agora ainda tens galinhas ou só tem cães? Não, agora só tenho cães. Okay. Só tenho 3 chau-chaus. Ok. Um branco, um castanho e um preto. Então tem assim uma salada russa. Então... Diz-me uma coisa, nós estávamos aqui a falar no princípio sobre... Estamos aqui a falar no princípio sobre Yola Semedo já é uma brand. Como é que se torna o nome... Como é que é possível fazer isso? Trabalho Como é que tu árduo. consegues estar no top consistentemente durante 30 anos? É tipo, vem cantora, sai cantora, vem cantor, sai cantor, vem um estilo de música diferente, começa a guerra, acaba a guerra, Yola Semedo still, Yola Semedo, no matter where you go. Não importa onde tu fores, é Yola Semedo. Continua nos casamentos, continua nas festas, nos shows. Grande show, Yola Semedo. Prêmios, Yola Semedo. É tipo, it's unstoppable. Tu em 2017 Mas é ganhaste irritante, a dívida. Não, chata, tipo, não para. Não dá, quando dizem dá ainda lugar nas outras, as outras têm lugar dela, mas tipo, em nulo. Porque eu estava a dizer, não é só o nome Yola Semedo como uma trademark, a tua voz é uma trademark. É tipo, se forem, queres saber sobre Angola, queres ouvir a voz da Angola, feminina, de mulher, é Yola Semedo. A voz é única, é diferente. Obrigada. E é uma das vozes mais ouvidas. É tipo, desde que eu era puta, eu sou mais velho. Eu conheço a voz daí, eu conheço a tua voz, porque a minha mãe ouvia Impactos 4 na cassete, na rádio te meter a gravar, na rádio havia uma ação, que era para tu gravares a música que saiu agora, eles iam gravar e faziam uma contagem crescente e agora mandavam gravar. A sério, era assim? E tu apertavas no rádio, no rec e no play para gravar o coisa e coisa a música, porque era a única altura que eles punham uma música sem os drops da rádio, falavam rádio, Luanda, whatever. Então tu conseguias gravar uma música limpa sem ter as vozes da rádio. Só, bem e cool, eles faziam e eu conhecia nas cassetes e não sei o que, e a minha mãe gostava bem das suas músicas. E ainda gosta. E então, eu era puto, eu tinha 6, 7 anos. Eu tenho 33. Still Yola Semedo, eu estou aqui a sentar contigo, porque eu ainda estou com a Yola Semedo. Então é tipo, super dope. Como é que tu consegues? Talvez por... Quando a Pemba, chefe. Já não sei Pemba mesmo. Olha, talvez por eu fazer parte de uma família de músicos e ter a longa história musical que tenho, eu não sou música porque eu quis, não sou famosa porque eu fui atrás, não. Faz parte daquilo que é o meu legado familiar. Então, muitas das coisas que há pessoas que vão dormir a pensar como é que eu amanhã vou acordar famoso. Não, eu nem tive essa oportunidade, me foi impingido o mundo da fama. Ok. Estás a entender? A fama aconteceu como resultado. Como resultado, e é algo que eu vejo desde os 7 anos. Yeah. Porque já era famosa para a minha faixa etária e foi crescendo assim consecutivamente, né? Olha, eu acho que darmos atenção ao nosso trabalho e entendermos que todas as glórias são somente a cereja no topo do bolo faz com que nós nos tornemos grandes. Porque se nós pensarmos em fazer um trabalho e já estamos a pensar na retribuição famosa que nós vamos obviamente ter dos nossos seguidores, já começamos mal. Por isso é que existe uma diferença grande entre construir uma carreira e fazer as coisas para ser famoso. Okay. Há pessoas que fazem as coisas para ter fotos, para ter muitos seguidores,
Mas o mesmo empenho que têm em tirar fotos, em procurar conteúdos e tudo mais, não é o mesmo empenho que dedicam, por exemplo, tu se fores a um Google, tu podes aprender a tocar guitarra, podes aprender a tocar. E esquecem-se que o que nos dignifica verdadeiramente é a nossa música. A música torna-se terceiro plano, o importante é os fãs e tudo mais. Mas esquecem-se que sem a nossa música nós não somos ninguém. Pelo menos eu habituei-me a entender que a música é o meu ganha-pão. E por isso eu tenho a obrigação de fazê-la da melhor forma que me for possível. Certo. Dando qualidade sempre, porque é o meu legado que vai ficar. Amanhã, quando eu já não estiver aqui nesta terra, a música vai continuar. E é isso que eu quero passar para os meus filhos. Seja qual for o que quiserem fazer na vida, devem fazer bem. Devem dedicar-se e fazer como estria o máximo possível. O que é que tu dirias na Yola de 25 anos, com 25 anos agora? Tu, agora com quase 45, olhando há 20 anos atrás, o que é que tu dirias a Yola com 25 anos? De 25 anos nessa. Não te arrependas de todos os fracassos que a vida te atirou. Todas as cascas de banana. Porque cada coisa serviu para moldar a Yola que sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquelas circunstâncias, talvez eu não seria a mulher que sou hoje. E eu gosto muito da mulher que sou hoje. Acho que Angola também gosta da mulher que tu és. Eu muito mais rápido, deixa de dizer, eu tenho certeza. Qual é o teu signo? Peixe. Eu sou touro. Ok. Muito mais rápido eu apego-me às minhas falhas, aos meus fracassos. Porque por natureza o ser humano já sabe como lidar com glórias. Mas nós não estamos formatizados para lidar com o negativismo da melhor forma. E então quando nós acabamos e sabemos lidar com aquilo que nos faz menos contentes, nós estamos mais preparados para o que vem à frente. Facts. Yola, é assim, eu não vou querer mais roubar muito do teu tempo. Já falámos tanto, mas há tanta coisa que tu não me perguntaste, que é querer me perguntar mais? Assim rápido, assim como fosse. Tu sabias que eu fiz uma música com o teu nome quando era mais novo? Mentira! Ainda bem que não sabes, amém, obrigado. Mentira! Qual é o título? Eu vou procurar. Não faz isso, Yola. Não me orgulho da música, a sério. Qual é o... Vê. Canta um bocado, vai lá. Yola, não é... Vê. Ainda bem... Sabias que eu vivi muito tempo com essa cena? Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Nós já tivemos... sério? Não, mas é sério. Eu era puta entre as pessoas, devia ter 20 e tal anos. 20 e tal anos. 22, na altura. Eu sou rapper e cantava naquela altura ativamente. Really? E fiz uma música. Dropa um bocadinho, vai lá. Não posso, vê, assim. Não pode. Vou só assim. Agora com mais idade, não sei o que, tipo, eu vou te pedir desculpas, porque a música não era das melhores músicas. A música era bem fixe, tipo, a mamãe era bem fixe. Qual é o título da música? Mas era coisa. Ainda bem que não sabes. Guys, vocês não têm noção. Vou procurar, Não vais encontrar. Esse cara vai encontrar. Mas vocês não têm noção o quão aliviado eu estou. A nossa cena, a conversa contigo tem que ter 3 partes, porque tu és uma rainha. E a rainha dessa... Não, mas, vê, isso nem é eu tá aqui, estou batido, não é isso. É um facto, tu estás há 30 anos, eu não conheço ninguém, uma voz feminina, angolana, que tem o mesmo tempo de carreira que tu tens. Se tu conheces, diz, eu não conheço, hands down. Quem hoje ativamente está no mercado há mais tempo que tu estás? Tu tens cantoras que vieram, saíram, outras que chegaram, continuam, mas não têm o mesmo tempo de carreira que tu tens. Isso é um facto, isso não é o que eu acho, é o que está aí. Desde os 7 anos, vamos ainda tirar os 7 anos, vamos falar desde o teu primeiro álbum com os Impactos 4 até agora, You Still Here. Estamos em 2020. A tua música, a tua carreira musical viu a entrada do Obama, a saída do Obama, os Clintons, viu... Mesmo? Tipo, viveu boa coisa. A princesa Diana, viu o a pandemia, Papa João Paulo II. Viu o Brasil a ganhar o Penta, viu a Angola ir para o Coso, para o Mundial, viu boas cenas. Quando tu pensas os acontecimentos que tiveram dentro desse tempo, é uma longevidade inacreditável, estando aqui onde tu estás. Onde tu vês pessoas a vir. Então, olha, foi uma honra estar contigo aqui. Não, mas qual é o nome da música? Vai lá. Muito obrigado, Yola. Olha, realmente temos de ter então a parte 2. Mas, claro. Parte 2. Mas o nome da música é Yola Cimento. Para tu teres noção, o nome da música sério? Eu vou procurar, né? Estamos juntos. Isso foi mais um Status by Candace aqui no Corrente Latona, vos trazido pela Unitel. Se vocês não tiverem a ver isso com 5G da Unitel,
não tiveram a melhor experiência dessa conversa. Viola, foi um prazer. Cheers. Muito obrigado. Cheers. A saúde. Uma lenda, a saúde. A saúde, ao sucesso, Mesmo. ao amor e à E energia a positiva. perseverança. Perseverança. Yeah. E muita energia positiva. Tamo juntos.